E aí, pessoal, tudo tranquilo? Mais um vídeo, então. O vídeo de hoje é sobre poluição do ar atmosférico e as mudanças climáticas, certo? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou segue lá o @geografialinda lá no Instagram. Também respondo dúvidas pelo direct ou por esse e-mail que vocês estão vendo aí na tela, certo? Então, gente, como poluição atmosférica, né, se entende as mudanças que ocorrem na composição do ar e que podem sim trazer prejuízos tanto ao ambiente como à saúde das pessoas. Quando esses elementos poluentes entram em contato com a atmosfera e acabam modificando as suas características. Então, pessoal, a poluição atmosférica ela pode causar uma série de efeitos nocivos. Essa emissão excessiva de poluentes tem provocado danos à saúde dos humanos como um todo, né? Principalmente as pessoas que estão mais expostas a essa poluição. Essa poluição causa problemas respiratórios, como bronquite crônica e asma, alergias e irritações nos olhos, lesões degenerativas no sistema nervoso e até alguns tipos de câncer. E além disso, os danos não se restringem aos seres humanos. Toda a natureza é afetada, as florestas, as águas. Os principais impactos que nós percebemos estão relacionados à redução da camada de ozônio, ao aumento do efeito estufa e à chuva ácida. Então, como principais fontes de poluição, nós temos as fontes naturais, seriam cinzas e gases das emissões vulcânicas. A questão da tempestade de areia também causa uma grande quantidade de partículas em suspensão. A decomposição da matéria orgânica e a evaporação natural, principalmente em fontes que são mais ácidas. Aí nós temos as fontes de poluição antropogênicas, ou seja, as que são causadas pelos seres humanos, né? Então nós temos as fontes móveis, os veículos movidos a gasolina, álcool, diesel e a gás também, né? O GNV. A queima de lixo a céu aberto e a incineração de lixo também, o próprio depósito de lixo no formato de lixão, né, também acaba liberando gases. Partículas e gases de incêndios florestais, né, o Brasil está em chamas, né, infelizmente, e se sente a consequência dessas queimadas criminosas que estão ocorrendo no Brasil, infelizmente com o apoio do governo. Essas queimadas, então, estão espalhando partículas e estão também jogando na atmosfera toneladas de gases que auxiliam na ampliação do efeito estufa e na destruição da camada de ozônio, além da chuva ácida e todos os danos que eu já referi em relação à saúde da população. A queima de combustíveis nas usinas termoelétricas também e na indústria. A emissão de processos químicos, né, as emissões com a utilização de químicos nas indústrias também gera poluição, e as indústrias como um todo, né, algumas com maior nível de poluição, outras com menor nível de poluição. Então vamos aos principais problemas que temos relacionados à poluição. O efeito estufa, gente, o efeito estufa enquanto fenômeno natural, ele auxilia a manter a temperatura da Terra propícia para a existência da vida humana. Então, ele ajuda a reter o calor que chega através do Sol. Mas o que acontece? Nós temos um problema quando esse efeito estufa é agravado pela poluição e passamos a ter uma barreira impedindo que parte do calor recebido na atmosfera possa ser dissipado ao espaço. Então, a gente acaba tendo uma formação de uma capa, digamos assim, uma capa bem, né, a palavra capa bem entre aspas, na atmosfera, e isso faz com que
os poluentes formam essa capa e fazem com que o calor da superfície da Terra seja cada vez maior. E acaba aumentando, acelerando o processo de aquecimento do planeta. A gente está vivendo num momento de um aquecimento anormal do nosso planeta, e isso acaba bagunçando o clima do planeta como um todo. E aí nós temos esses 6 gases aqui listados, que eles aumentam, eles agravam o efeito estufa. Então, nós temos o dióxido de carbono, CO2, que é um dos principais gases, né? A gente tem dióxido de carbono na composição do ar, mas a gente observa que, principalmente pós-revolução industrial, esses níveis têm aumentado cada vez mais. Nós temos os hidrocarbonetos, o metano, o óxido nitroso e o hexafluoreto de enxofre. Então, a gente observa esses gases sendo emitidos fortemente pelas indústrias, e aqui nesse gráfico a gente observa o quê? As emissões globais dos gases, efeito estufa, por setor econômico, tá? Aqui não temos o dado dos incêndios criminosos, por exemplo, né? Das queimadas que estamos vivendo aqui no país, tanto no Pantanal, como no Cerrado, como na floresta amazônica. Então, estamos observando a degradação máxima de biomas muito importantes para o Brasil e para o nosso planeta. Mas esse gráfico aqui, ele refere-se somente aos setores industriais. Então, a gente observa que a agricultura, sim, é uma grande emissora, a indústria, a questão dos transportes, a produção de energia elétrica, tá? Acaba também emitindo muitos gases. Aqui neste gráfico, pessoal, a gente observa o quê? A quantidade, né, em milhões de toneladas de CO2 por países. E aí nós temos os países industrializados e os países em desenvolvimento. E observa-se que até ali os anos 2000, os Estados Unidos e a União Europeia, enquanto bloco econômico, eram os maiores emissores, né? Ou seja, países industrializados emitindo fortemente. Ali, com o dado de 2013, a gente observa que o quê? Que a China desponta nessa poluição, porque a China trabalha muito com a produção de energia a partir do carvão e gera uma poluição absurda, gigantesca. E a gente observa hoje um grande crescimento econômico da China sem preocupações ambientais, certo? Então, alguns anos atrás nós tivemos a Olimpíada em Pequim, e naquele momento foram feitos projetos para a redução da poluição, pois os níveis de poluição eram tão grandes que os atletas, os competidores, não iam conseguir competir. Então, se teve alguns projetos para redução de poluição em função da Olimpíada. Passada a Olimpíada, a poluição voltou a todo vapor. Então, gente, em relação ao aquecimento global, né? O efeito estufa, ele vai ser acelerado por todas essas emissões de poluição que nós temos no planeta hoje. Isso vai fazer com que as temperaturas médias do planeta aumentem. Esse aumento das temperaturas faz com que o gelo nos polos derreta, não só nos polos, mas na região ali da Groenlândia também, né? Todo o Ártico ali acaba derretendo, a Antártida também, né? Além dessas regiões polares, nós temos regiões de altas montanhas em diversas latitudes do planeta também derretendo. Isso vai fazer com que o nível do mar aumente. Aumentando o nível do mar, além desse aumento do nível do mar, que vai gerar áreas que vão acabar sendo engolidas pelo mar, ilhas, principalmente ilhas no Pacífico, vão ser engolidas pelo oceano. O que acontece também? Há uma mudança na composição
das águas desses oceanos, né? Há uma redução da concentração de sal com esse aporte de água doce que chega até o oceano. Então, o que vai acontecer? Muitas espécies vão ser extintas. Tem aqui um exemplo, né, desse urso polar, que nem de longe lembra a visão que a gente tem de um urso polar, que está vivendo no Ártico e em condições bastante complicadas, com a redução de espécies que ele possa se alimentar e, ao mesmo tempo, com a redução da área em que ele possa viver. A gente observa também alterações climáticas em todo o planeta, né? As estações do ano estão cada vez mais desencontradas, digamos assim. A gente observa também mudanças na vegetação. Áreas que tinham um determinado tipo de vegetação já não tem mais, porque as condições climáticas modificam-se e essas espécies já não conseguem mais viver ali. Além disso, a gente tem um aumento na incidência de doenças com a proliferação de insetos nocivos, né? Se a gente for pensar um inseto que aqui no Brasil a gente tem muito e que na região sul nós não tínhamos tanto em função das condições de temperatura serem menores, é o mosquito da dengue, que é um mosquito total flex, né? Ele transmite também chikungunya, zika. Então, é um mosquito que preocupa bastante pela quantidade de doenças que ele é capaz de proliferar também. Então, aqui, gente, outra consequência dessa poluição atmosférica é a destruição da camada de ozônio, tá? Então, o que acontece, gente? Esses gases vão acabar reagindo com o gás ozônio e vão acabar modificando o ozônio, que é o O3, transformando em O2. Então, essa camada de ozônio, por que ela é tão importante? Porque ela ajuda a filtrar os raios ultravioleta, fazendo com que eles cheguem até nós com uma intensidade menor, fazendo com que a vida seja protegida. Com a destruição da camada de ozônio, nós vamos ter radiação entrando em maior intensidade, vamos ter um aumento significativo dos casos de câncer de pele, por exemplo, e inclusive a cegueira de animais e tudo mais, que o ser humano ainda consegue proteger seus olhos, sua pele e tudo mais, né? Mas os animais não têm essa condição. Então, esse aumento do buraco da camada de ozônio, que não é um buraco em si, é áreas em que ela está bem menos densa, acaba provocando uma série de problemas. Na imagem que nós temos aqui, esse buraco, né, essa menor densidade do gás ozônio, encontra-se sobre o continente antártico. Aqui nessa imagem, gente, nós podemos observar a localização da camada de ozônio, que fica na estratosfera, né? E nós temos como uns principais inimigos os chamados CFCs, os clorofluorcarbonetos, que são muito utilizados para refrigeração de ar-condicionado, de geladeira, em sprays aerossóis, em material de estofamento, de móveis, carpetes, né, em outras série de formas. Então, hoje existem leis para minimizar, reduzir ao máximo, né, a quantidade de produtos que se utilizam do CFC, para que a gente não agrida tanto a camada de ozônio, mas ao mesmo tempo se está sempre poluindo o ar, também se está sempre agredindo a camada de ozônio, e os casos de câncer de pele, em função da menor densidade da camada de ozônio, os casos de cânceres diversos em função da poluição, da quantidade de agrotóxicos e tudo mais, estão aumentando a cada dia, infelizmente. Aqui, pessoal, nós temos como funciona a movimentação das massas de ar. Né? A gente tem o quê? A superfície quente da cidade vai aquecer o ar vai se tornar mais leve, vai acender, vai subir,
na atmosfera, vai se resfriar, vai ficar mais pesado e vai descer. Esse seria o movimento normal. E junto com essa subida e descida do ar, a gente também tem uma renovação desse ar e os poluentes também vão se dispersando na atmosfera. Contudo, no inverno e no outono, nós temos algumas horas em que a superfície da Terra está mais fria. Então, o que acontece? Essa superfície estando mais fria, o ar frio ele é mais pesado. Então, ele fica próximo à superfície. O ar que está mais acima dessa massa de ar frio, ele é mais quente e mais leve. Então, ele acaba funcionando como um tampão. O ar frio não consegue subir e os poluentes ficam mais próximos da superfície. Então, em alguns períodos de outono e de inverno nas grandes cidades, a poluição fica concentrada próxima à superfície. Torna-se ainda mais difícil respirar nessas áreas. Aqui, pessoal, a gente tem a questão da chuva ácida, né? Então, a chuva ela seria naturalmente ácida porque temos dióxido de carbono na atmosfera. O problema é o quê? Nós temos hoje cada vez mais uma quantidade cada vez maior de poluentes na atmosfera. Esses poluentes vão se misturar ao ar atmosférico e vão formar alguns ácidos, como o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico, o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio e vão deixar essa chuva ainda mais ácida. Como eu digo, vai chover poluído. Então, o que a gente observa, pessoal? Que a chuva ácida, ela vai causar uma série de problemas, porque a gente vai ter a acidificação das águas e, com isso, o consequente desaparecimento da vida aquática. A gente vai ter uma neblina ácida envolvendo as cidades. A gente vai ter problemas com a vegetação. Muitas espécies não vão resistir. Além disso, a gente tem um menor crescimento das espécies. Então, a gente vai ter uma poluição cada vez maior. Aqui nesse slide, pessoal, a gente consegue ver algumas consequências da chuva ácida, além da acidificação dos corpos da água, da redução da vida aquática. Isso envolve, inclusive, espécies que nós utilizamos na alimentação, como várias espécies de peixes, crustáceos e outros chamados frutos do mar. A gente também tem a questão dessa acidificação, terminando com alguns monumentos culturais, né? Nós temos aqui estátuas que acabaram perdendo a sua forma original em função da quantidade de chuva ácida que já receberam. Então, a rocha vai recebendo essa quantidade de chuva ácida e vai perdendo suas características e vai sofrendo um processo erosivo maior, vai se degradando mais rapidamente. Então, é uma das características perceptíveis a olho nu, né, que é a acidificação dos cursos da água. A gente vê uma menor quantidade de vida, mas a gente não consegue ver, né, assim, visualmente, observar que a água está mais ou menos ácida. Faz mal para a saúde? Óbvio que faz. Estraga o cabelo, estraga a pele, tá, gente? Então, não é assim, vão morrer só os peixes, eu não gosto de peixe. Bom, azar é teu que tu não gosta de peixe, mas está influenciando toda a vida no planeta, certo? Inclusive a tua vida. Sim, antes que me perguntem, essas queimadas criminosas que estão acontecendo no Brasil contribuem para a chuva ácida. Aqui, gente, nós temos um mapa mundi, então, com alguns efeitos dessa chuva ácida. A gente observa regiões com alta concentração de poluentes pela queimada de combustíveis fósseis. Aqui é a região sul do Brasil, nós observamos isto. E
E a gente observa ali também na Europa, né, no chamado Velho Mundo, a questão da chuva ácida mais pronunciada e da alta concentração de poluentes. Observamos isso também no leste dos Estados Unidos, tá? É importante a gente ter em mente que esse mapa ele é com dados de 2010, tá? Então, com certeza a situação está muito pior hoje. E aí vamos para as ilhas de calor. A gente observa o que, pessoal? Que na zona rural e na zona urbana nós acabamos por ter diferenças de temperatura. Na zona rural, nós temos a terra menos impermeabilizada. Nós temos solo exposto, temos plantações, temos árvores, em alguns lugares, né? Outros já acabaram com as árvores todas, enfim. Mas nós temos uma menor impermeabilização na zona rural do que nas cidades, né? Nas cidades a gente tem o asfaltamento, calçamento, as grandes construções. Então, o que acontece? Nas cidades, a gente vai ter uma absorção maior de calor e esse calor muitas vezes vai ficar retido em função da própria poluição que está ali e que ajuda a reter esse calor. A transpiração das plantas e a evaporação da água do solo, ela vai ser maior onde? Na zona rural, e isso vai fazer com que a temperatura fique mais regulada. Além disso, na zona rural, em função da menor impermeabilização, né, os solos nas zonas rurais são mais permeáveis, porque não foi feita uma capa de asfalto em cima deles, enfim, nós temos a recarga dos lençóis freáticos também. Então, é muito importante que não se use agrotóxicos desesperadamente, como se está fazendo no Brasil. Por quê? Porque senão você já polui a água desde a nascente, certo? Então, o que acontece? Sim, nas grandes cidades nós temos temperaturas maiores, em comparação às zonas rurais, levando em consideração mesma latitude, mesma altitude, tá? E isso é uma tendência cada vez maior, infelizmente. Aí, pessoal, para encerrar, eu trago algumas dessas imagens, né? Observem a quantidade de poluição que nós temos sendo emitida por esses carros, pelas indústrias, a questão das queimadas, né? Aqui queimada da cana para a colheita, né? A quantidade de incêndios que estamos tendo hoje. E isso provoca uma série de problemas. Enquanto o ser humano não entender os problemas causados por esse modo de produção agrícola, pelo modo de produção industrial, pela forma que fazemos o transporte, as consequências são cada vez mais graves. Aqui observamos o quê? A degradação ambiental, a degradação das espécies, a seca, áreas aqui completamente devastadas. Então, cada vez mais teremos áreas impactadas, cada vez mais o ser humano vai ficar doente. Cada vez mais o planeta está ficando doente. E a culpa é de quem? É do ser humano. Então pense o que você pode fazer. Economize energia, economize água. Seja contra as queimadas. Lute pelos nossos direitos. Está na Constituição brasileira que todo cidadão tem direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. Nossos governantes não estão cumprindo a Constituição. O mundo todo está vendo. Qual será o futuro? Não sabemos. Ou melhor, sabemos, né, gente?
As espécies estão sendo extintas, né? Estão acabando. E o ser humano vai viver até quando? Fica a pergunta. Qualquer dúvida, gente, segue lá @geografialinda e manda tua dúvida no direct, certo? Um abraço, tchau!